Porque a Bíblia diz, onde estiver mais de um falando o meu nome, disse Jesus Cristo, que lá eu estarei. E onde Jesus está, Ele está para fazer morada. Onde Jesus está, Ele está para transformar vida. Onde Jesus está, Ele está para trazer vida. E vida em abundância. Diz assim no livro de Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era um chefe dos publicanos e era rico. Aqui no livro de Lucas, nas passagens anteriores, Cristo começa a revelar o poder de Deus. Cristo começa a revelar o poder da cura que existia nele. Cristo começa a anunciar a boa nova sobre o reino. Cristo começa a falar das glórias do reino de Deus. E o seu nome torna-se popular. O seu nome torna-se conhecido. E o seu nome torna-se um nome em que as pessoas se perguntam, quem é este? Será que é um profeta? Será que é um filho de Deus? Será que é um mestre? Quem pode ser este? Então, o nome de Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo, já estava a ser conhecido na sua terra. Já estava a ser conhecido por onde ele passava. Os seus feitos e os seus milagres acompanhavam a rotina e a vida de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele tornou-se popular e que as pessoas sentiam essa necessidade de conhecer, até mesmo ouvir a sua palavra. Então a Bíblia diz que ele ia passando em Jericó. E havia lá em Jericó um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia diz que o Zaqueu era chefe dos publicanos. E financeiramente ele é citado como um homem rico. Zaqueu na Bíblia é citado por duas características. Número 1, era chefe dos publicanos. Número 2, ele é conhecido como alguém rico. Versículo 3 diz assim, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Uau, uau. Então nós aqui temos essa revelação. Nós temos Zaqueu, que é chefe dos publicanos. Nós temos Zaqueu, que é alguém que financeiramente, na sua época, ele era rico. Financeiramente, na sua época, ele era rico. E aqui nós temos um homem chamado Jesus. Esse homem, onde passava, deixava marcas. Por onde andava, deixava marcas. Por onde andava, deixava lembranças. E Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, ele diz, eu quero conhecer este homem. E naquele dia, Jesus passava por Jericó, aonde se encontrava Zaqueu. Uau, uau. Um encontro perfeito, encontro perfeito. Zaqueu e Jesus. Mas a Bíblia diz que por causa da multidão, Zaqueu não conseguia ver Jesus. Por quê? Porque era de pequena estatura. Zaqueu era baixo. E o número da população que andava com Jesus era tanta que Zaqueu percebeu que não é possível que eu acompanhe a multidão e eu consiga ver com meus olhos Cristo. Quem é Zaqueu? Zaqueu é chefe dos publicanos. Quem é Zaqueu? Zaqueu é um homem que tem posses financeiras. Mas Zaqueu tinha um sonho que ardia no seu coração, que é conhecer Jesus Cristo. Porque ele ouviu falar dele. Ele ouviu do testemunho das pessoas davam sobre Jesus. Ele ouviu das maravilhas que as pessoas falavam sobre Jesus. E quando ele se apercebeu que Jesus passava por Jericó, ele disse, esta é minha oportunidade. Esta é minha chance. Esta
é minha chance de conhecer este homem, conhecido entre as nações, conhecido entre as nações, que os cegos são abertos às visões, que as mulheres são saradas, que os homens são sarados e cuja sua palavra tem poder. E Zaqueu disse, eu não vou desperdiçar esta chance. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade. E a Bíblia diz que Zaqueu correu para frente. Zaqueu foi mais à frente e encontrou uma árvore e ele subiu lá. Ele ficou naquela árvore porque ele tinha certeza que pelo caminho que Jesus vinha era aquele mesmo. Então ele ficou à espera que Jesus passasse. Só para ele ver. Só para ele ver com seus olhos. Só para ele conhecer com seus olhos quem é esse Cristo. Quem é Jesus? E a Bíblia diz que Zaqueu ficou lá naquela árvore. Enquanto a multidão se aproximava, Zaqueu ficou a olhar. Enquanto o povo se aproximava, Zaqueu ficou a olhar. E a Bíblia diz que Zaqueu viu a Jesus Cristo. Lá de cima onde ele estava. E Jesus Cristo também olhou para cima e viu um homem. E viu um homem na árvore. Uau! Uau! Vejam só. Veja só, irmão. Veja só, irmão. Veja só. O Senhor Jesus estava cercado de multidão. O Senhor Jesus estava cercado de multidão. Eram inúmeras pessoas que estavam ao seu redor. Mas quando ele olha para aquele homem que está na árvore, ele percebeu que o homem que está na árvore tinha uma grande sede para conhecê-lo. O homem que está na árvore tinha um grande desejo de conhecê-lo. O homem que está na árvore percebeu que ele, Senhor Jesus, era um ser que tinha uma mensagem diferente. E Jesus conhecia que ele é Zaqueu. E ele disse, ô Zaqueu, desça da árvore, porque hoje eu tomarei o meu pão na sua casa. Este homem tinha sede de conhecer Jesus. Esse homem estava disposto em conhecer Jesus. Ele tinha limitação da sua estatura. Ele tinha limitação social, porque era um homem rico. E os ricos têm classe, têm estaturas, têm classe. Os ricos têm patamares em que dificilmente eles estão lá. Mas ele disse, eu vou deixar o meu cargo. Eu vou deixar as minhas posses financeiras. Eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar para conhecer Jesus Cristo. Eu vou me humilhar para conhecer esse pregador do deserto. Eu vou me humilhar para conhecer esse pregador da Galileia. Eu vou me humilhar para conhecer este homem que quando fala, as coisas se tornam possíveis. E Zaqueu diz para Jesus, sabendo que hoje ele teria Jesus como seu convidado. Fora de ver com seus próprios olhos, ele teve a graça, teve a oportunidade de levar Jesus para sua casa. E a Bíblia diz que quando a multidão viu Jesus e Zaqueu, quando a multidão viu este encontro, esta ligação entre Jesus e Zaqueu, cujo Jesus agora é convidado de Zaqueu para pequeno almoço na sua casa, a multidão começou a resmungar. A multidão começou a blasfemiar. Como o rei, como o nosso mestre, santo e perfeito, decide comer com Zaqueu o pecador. Como o nosso rei, o grande mestre, decide entrar na casa de um publicano pecador. E naquele dia aconteceu uma coisa tremenda.
A Bíblia diz que Zaqueu decidiu devolver e quadruplicar tudo quanto ele devia, tudo quanto ele cobrou a mais, tudo que não lhe pertencia. Naquele dia, Zaqueu devolveu e quadruplicou. E Jesus disse que a salvação entrou nesta casa. A salvação entrou neste homem. A salvação desceu nesta casa. A salvação, naquele dia, desceu sobre a vida de Zaqueu. A salvação entrou sobre a vida de Zaqueu. Zaqueu não queria deixar Jesus passar sem que ele tivesse a chance de conhecer. Zaqueu não queria deixar passar aquela oportunidade sem conhecer o seu rei, sem conhecer Jesus, sem conhecer esse filho enviado, sem conhecer este filho enviado. Zaqueu disse: eu não vou deixar passar a minha oportunidade. Nós conseguimos ver que Zaqueu é um homem, segundo a história, que mostra fé, que mostra sede, que mostra desejo, que mostra vontade, que mostra arrependimento, que mostra mudança, que mostra o nascer de uma nova mentalidade. Ele disse: estou a ser acusado pela multidão, estou a ser blasfemiado pela multidão, por causa do meu comportamento, por causa da minha prática, mas por causa deste homem que janta, que almoça, que matabicha comigo na minha casa, eu vou retribuir, até quadruplicar tudo quanto eu tenho dessa população, tudo quanto eu tenho dessas pessoas. Zaqueu priorizou a pessoa de Cristo, porque ele tinha um anseio, ele tinha um desejo, que é de conhecer o Rei dos Reis, que é de conhecer Jesus Cristo. E Jesus Cristo surpreendeu-lhe. Olha só, meu irmão, olha só, meu irmão. Havia centenas e centenas de pessoas, mas Jesus quis naquele dia, através da fé que Zaqueu mostrou, Jesus disse que eu estarei na sua casa, meu irmão, comendo consigo, bebendo consigo e sentado na mesma roda. Que graça, que graça, que graça, que graça Zaqueu teve. Que graça Zaqueu teve. E que graça o irmão tem. Que graça o irmão tem. Que graça o irmão tem. Neste dia de hoje, existem muitos programas. Existem muitos programas. Mas o irmão decidiu abrir a live para ouvir o servo de Deus falando nesta noite. O irmão decidiu abrir a live para acompanhar a palavra de Deus nesta noite. Que graça o irmão tem. A mesma graça que Zaqueu teve é a mesma graça que o irmão tem. Agora, notemos alguma coisa. Notemos alguma coisa. Quando Cristo entra nas nossas vidas, Ele vem para trazer mudança. Ele vem para nos perdoar. Ele vem para trazer uma nova dimensão na nossa vida. Ele vem para mostrar-nos que aquilo que nós éramos, já não somos mais. Dos pecados que fomos acusados, já não somos mais pertencentes.
das culpas que carregamos, já não somos mais pertencentes. Quando Cristo entra na sua vida, as feridas são curadas. As feridas são curadas. As portas começam a se abrir. Os conflitos começam a desaparecer. As guerras se tornam paz. Os inimigos são derrotados. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele entra para fazer morada. Ele entra para habitar. Ele entra para curar. Ele entra para comer na mesma ceia consigo. Neste dia de hoje, a palavra principal é: conheça Jesus Cristo. Deixa Ele fazer morada em si. Deixa Ele habitar em si. Deixa Ele viver em si. Deixa Ele ser o centro da sua família. Deixa Ele ser o centro do seu trabalho. Deixa Ele ser o centro dos seus negócios. Deixa Ele ser o centro da sua família. Deixa Ele ser o centro do seu relacionamento. Deixa ser Ele o centro. Reconheça o Cristo neste dia de hoje como seu Rei, como seu Senhor e como seu Salvador. E lhe convide a fazer morada em seu coração. Lhe convide a fazer morada em seu coração. Lhe convide a fazer morada em seu coração. Aleluia. As coisas de Deus não são perceptíveis aos nossos olhos. As coisas de Deus não são perceptíveis aos nossos olhos. Eu sei, muitos irmãos que estão a assistir essa live, muitos irmãos que estão a acompanhar essa live, enfrentam lutas. Muitos irmãos estão a assistir essa live, enfrentam dificuldades. Muitos irmãos estão a assistir essa live, estão passando por guerras, por momentos de acusação, por momentos de tribulância. Muitos irmãos estão assistindo essa live. Alguns estão com problemas até ao pescoço, que não sabem nem como vão sair. Estão com problemas até ao pescoço, que não sabem nem como vão resolver. Alguns estão sem esperança, estão sem fé, estão sem direção. Alguns estão até separados da graça e de Deus por alguma coisa que aconteceu nas suas vidas. Meu querido irmão, assim como Zaqueu fez, abriu seu coração, abriu a sua casa, deixou sua posição, deixou a sua estatura, deixou as suas limitações. Ele disse: eu quero conhecer este homem. Eu quero conhecer este homem. Eu também quero dizer, meu irmão, as suas lutas devem ser entregues a Jesus. As suas batalhas devem ser entregues a Jesus. A sua família deve ser entregue a Jesus. O seu trabalho deve ser entregue a Jesus. A sua universidade, a sua escola deve ser entregue a Jesus. O seu coração deve ser entregue a Jesus. Aquilo que tu és deve ser entregue a Jesus. E decidir
que, de hoje em diante, o Senhor Jesus será o meu rei, será o Senhor da minha casa, será o Senhor do meu coração. E eu quero que Ele seja dentro de mim. Eu quero que Ele reine dentro de mim. Eu quero que Ele esteja dentro de mim. E que Ele faça mudanças dentro de mim. E tem um aspecto muito importante. Tem um aspecto muito importante que através do Espírito. Tem um aspecto muito importante que através do Espírito vai ser revelado. Zaqueu estava a ser acusado, estava a ser blasfemiado. Ele decidiu reembolsar, decidiu devolver, até quadruplicar. Com isso eu quero dizer, perdoa os seus inimigos, perdoa aqueles que lhe querem mal. Perdoa aqueles que lhes blasfemiam. Perdoa aquele que lhe acusa. Aqueles que lhe acusam. Aqueles que lhe levantam a mão para dizer que você não merece. Mas diante de Deus você merece. Aqueles que são os primeiros a levantar a mão e dizer que você não é digno. Diante de Deus você é digno. Essas pessoas são amigos, primos, conhecidos, familiares. Perdoa. Aquele que em algum momento disse alguma palavra contra si, fez alguma coisa contra si, você como filho, você como homem, você como alguém que segue exemplo da fé, perdoa. Perdoa aquele que lhe deve, perdoa os seus inimigos, perdoa aquele que tenta lhe acusar diante do Pai. Perdoa. Perdoa. Tira do seu coração. Se tem mágoa, se tem dor, tira do seu coração. Perdoa. Perdoa. As pessoas diziam para Zaqueu, como o Senhor vai comer com este publicano? Como o Senhor vai habitar com este publicano? Como o Senhor vai cear com este publicano? Por quê? Tentaram acusar Zaqueu. É complicado. Tentaram acusar Zaqueu. Quando Zaqueu estava prestes a receber a bênção. Quando Zaqueu estava prestes a receber a bênção. Os seus inimigos se levantaram para acusar. Seus inimigos se levantaram para blasfemiar. Seus inimigos se levantaram para dizer como o Senhor vai estar com um homem pecador. Uau! Zaqueu perdoou. Zaqueu perdoou aos seus inimigos que se levantaram para travar a bênção. Zaqueu perdoou os seus inimigos que se levantaram para travar a bênção. Perdoa seus inimigos. Perdoa. Abra o seu coração. Seja uma nova pessoa. Seja um novo ser. Seja uma nova pessoa. Muda a sua mentalidade. Procura aprender. Procura conhecer. Procura temer a Deus acima de tudo. Acima dos homens. Procura ter essa aliança com Deus. E coisas que eram impossíveis naquele outro tempo, tu verás que Deus abrirá portas. Aquilo que era difícil em outros momentos, tu verás que com a graça de Deus, você se torna mais forte.